Olá, pessoal. Aqui é a professora Conceição. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. O assunto de hoje é ambiguidade. E para não perdermos o costume de interpretar os textos que nos cercam, vamos compreender, a partir dessa imagem que está na tela, que é um texto não verbal, a relação entre ela e o assunto de hoje. Vejamos, na imagem tem os pés de uma pessoa, entre os pés um caminho, que mais lá na frente vai se converter em dois, que são as duas setas. Como a nossa disciplina trata da leitura, da interpretação e da produção de textos, não seriam esses dois caminhos possibilidades de interpretar um texto? Maneiras diferentes de compreender um texto? Vamos perceber isso a partir da leitura desse texto que aparece na tela. Vejamos. Genival cortou a mangueira. Que pena, eu estava gostando tanto daquelas mangas. Estou falando da mangueira de regar plantas. Ah, pensei que ele fez bambolês para as crianças. Perceba que neste diálogo, quando a primeira pessoa que fala diz a seguinte frase, Genival cortou a mangueira, ela produziu um enunciado ambíguo, ou seja, que tem mais de uma interpretação. Porque não sabemos de que mangueira ele está falando. Seria a mangueira de regar plantas ou seria a mangueira que dá frutos? Popularmente conhecida como pé de manga. Mas a gente observa também que o enunciador dessa frase, ele não tinha a intenção de provocar confusão de interpretação. Ele não teve a intenção de gerar ambiguidade. Nesse caso, nós temos a ambiguidade usada por descuido. É uma ambiguidade não intencional. E como ela não é intencional, ela gera confusão de interpretação. Mas a gente observa também que se o enunciador dessa fala tivesse contextualizado a informação e tivesse dito, por exemplo, dessa forma, Genival cortou a mangueira de regar, não geraria interpretação, não geraria ambiguidade. Percebemos que esse tipo de ambiguidade, que é a descuidada, que a pessoa não tinha a intenção, ela gera confusão de interpretação e dificulta o entendimento da mensagem do texto. Sobre esse tipo de ambiguidade, nós vamos ver mais lá na frente, porque agora nós vamos ver o conceito de ambiguidade. Ambiguidade é quando uma sentença possui mais de um sentido e, portanto, é suscetível de ser interpretada de mais de uma maneira. Perceberam? Exatamente o que possibilitava aquela imagem no início da aula. Os dois caminhos, né? Havia um texto, digamos que o caminho inicial era o texto, que mais na frente se transformava em dois. Quer dizer, há duas possibilidades de interpretação. Então, para não esquecer o conceito de ambiguidade, tente lembrar daquela imagem. Dois caminhos, né, de interpretação. Ok, gente? Vamos ver na sequência as possibilidades de construírem a ambiguidade, que pode ser de dois tipos. A ambiguidade pode ser um recurso de construção e um problema de construção. Nós vamos compreender essa diferença na criação da ambiguidade a partir da leitura dos textos. Primeiramente, vamos ver essa publicidade que aparece na tela. A publicidade tem a seguinte frase escrita em letras grandes: seja mais um filho da mãe. Quando a gente lê essa frase, que toma de conta, né, do texto, porque ela está escrita com letras grandes, a gente tem até um sobressalto por causa da expressão filho da mãe, que normalmente é usado com sentido pejorativo, não é isso? Filho da mãe, uma pessoa que tem uma má conduta na sociedade, uma pessoa que não segue, né, digamos assim, as regras sociais, uma pessoa que não age corretamente, seguindo os padrões exigidos pela sociedade. Então, a publicidade está mandando a gente ser um filho da mãe, a gente acha estranho, né? Até porque a frase está grande, então a primeira coisa que a gente vai ler quando olha para essa publicidade. Mas aí quando a gente vai ler
detalhadamente tudo que está escrito nela. E começamos a perceber pelo fundo dessa publicidade, né? O que está por atrás da frase, que é a imagem da natureza. E quando a gente vai ler o que está abaixo da frase, que está em destaque, está pequenininho, mas dá para a gente ler, a gente já vai compreender melhor do que essa publicidade está tratando e o que ela quis nos dizer. Vamos à leitura? 5 de junho é o Dia Mundial do Meio Ambiente. É uma grande oportunidade para você mostrar que não é um filho desnaturado. Acesse www.sosmataatlântica.org.br ou ligue 11 3055 7888. Conheça nossos projetos e afilie-se. A Mãe Natureza será eternamente grata. Fundação SOS Mata Atlântica. Quando a gente lê tudo, a gente percebe, ele quer que a gente seja um filho da natureza, né? O filho da mãe. Então, a expressão filho da mãe aí remete à mãe natureza e não está com aquele sentido pejorativo. Embora no início a gente tenha aquele sobressalto, nos vem à mente o sentido pejorativo de filho da mãe. Só que quando a gente lê toda a publicidade, a gente compreende o que o publicitário quis passar. Qual é a mensagem que ele quis passar e qual é o sentido de filho da mãe que ele quer que a gente compreenda quando a gente termina a leitura de todo o texto. Nesse caso, nós temos a ambiguidade como um recurso de construção. É o tipo de ambiguidade intencional. O publicitário dessa publicidade tinha a intenção de fazer ambiguidade. Por que ele tinha a intenção de fazer ambiguidade? Porque a ambiguidade gera expressividade ao texto. É um processo criativo de construção. Então, ele fez uso dela para construir a publicidade. Deixa o texto mais rico, mais criativo. Tanto que nos chamou a atenção e nos fez a gente refletir sobre o sentido de filho da mãe, que ele quer empregar no texto. Esse tipo de ambiguidade intencional como recurso de construção, né, que gera criatividade, riqueza na elaboração do texto, é muito frequente na literatura e na publicidade, né? E muitas vezes esse tipo de ambiguidade gera humor. Tanto que quando a gente tem aquele sobressalto inicial que no sentido pejorativo de filho da mãe, né? Que a gente, poxa, está querendo que a gente tenha uma má conduta, mas quando a gente lê tudo, a gente percebe que é cuidar da natureza. A intenção da publicidade é fazer com que a gente cuide da nossa mãe natureza, a Mata Atlântica, né? Que especificamente a Mata Atlântica. E a gente pode até rir e pensar, poxa, eu entendi outra coisa no início, né? Então, provoca um certo humor. É muito frequente a ambiguidade como recurso de construção e, nesse recurso, se ter o humor. Esse tipo de ambiguidade intencional como recurso de construção é uma figura de linguagem, é um recurso criativo no texto. Na sequência, vamos retornar ao texto do Genival Courtois Mangueira para a gente esclarecer melhor esse tipo de ambiguidade como problema de construção. É um problema de construção. Por que é um problema de construção? Porque ocorre por descuido. O enunciador da frase Genival Courtois Mangueira não tinha a intenção de fazer ambiguidade. Ele fez de forma descuidada. Como ele fez de forma descuidada, provocou problema de compreensão, confusão de interpretação que não foi possível esclarecer. A pessoa entendeu, né, o cortar a mangueira, que ele tinha cortado a planta, né? E ele não, quer dizer, a pessoa já entendeu, ele não teve como, digamos assim, facilitar o entendimento dela. Já na publicidade, não. Ele lançou a frase, a publicidade lá da Mata Atlântica. O publicitário lançou a frase que tem ambiguidade, mas aí quando a gente lê todo o texto, toda a publicidade, a gente percebe exatamente de que filho da mãe estava sendo feito. E a gente vê um recurso criativo aí. No caso desse diálogo, nós não temos aí a ambiguidade como recurso de construção, mas como um problema, né? Uma ambiguidade sendo usada de forma descuidada, que não é intencional.
né? É um descuido. E muitas vezes esse tipo de ambiguidade ocorre por desconhecimento das regras linguísticas por parte do emissor. Ele não conhece, não tinha intenção, usou, provocou problema de compreensão do leitor ou no ouvinte, né? Como a gente havia interpretado esse texto no início da aula. Vamos, na sequência, apresentar alguns tipos comuns de ambiguidade, como problema de construção, para fazer com que vocês percebam quando isso ocorre no texto, ou até mesmo quando vocês escrevem uma ambiguidade, porque aí vocês têm a oportunidade de consertar, já que estão escrevendo. Vamos observar isso na seguinte frase. A mãe pediu ao filho que arrumasse o seu quarto. Observamos em destaque o pronome possessivo seu. Nós temos aí a ambiguidade devido ao uso inadequado desse pronome possessivo. Mas por que tem ambiguidade nessa frase? Porque ela provoca mais de uma interpretação. Vejamos. A mãe pediu ao filho que arrumasse o seu quarto. Seria o quarto da mãe ou o quarto do filho? Especificamente o seu se refere ao quarto da mãe ou ao quarto do filho? Nós podemos desfazer essa ambiguidade de duas maneiras. Primeiro, se a gente quer reescrever a frase, dizendo que a mãe pediu ao filho que arrumasse o quarto do filho, a gente pode colocar assim, a mãe pediu ao filho que arrumasse o quarto dele. Aí fica bem claro que é o quarto do filho, né? Ou então, a gente pode reescrever a frase querendo que fique com o sentido do quarto da mãe. Vejamos, a mãe pediu ao filho que arrumasse o quarto dela. A gente só é mudar o gênero do pronome para o dela, então fica fazendo referência à mãe. Na sequência, vamos ver mais um exemplo de problema de ambiguidade usado com problema de construção a partir da seguinte frase. O rapaz viu o incêndio do prédio. Vamos repetir. O rapaz viu um incêndio do prédio. Há a possibilidade de duas interpretações. O rapaz estava em um prédio quando viu um incêndio de outro prédio, ou o rapaz estava no prédio quando este prédio que ele estava sendo incendiado. Então, perceba a possibilidade de dois caminhos de interpretação. A ambiguidade aí provocada pelo uso inadequado das palavras. Nesse caso, da preposição do, que foi usada, né, de forma inadequada. A colocação dela da frase não é bem-vinda. Então, a gente pode desfazer essa ambiguidade de duas maneiras. A primeira delas é a seguinte: do prédio onde mora, o rapaz viu outro prédio incendiar-se. Percebemos que fica claro nessa frase que o rapaz está morando em um prédio e o outro prédio, né, está sendo incendiado e ele está vendo isso. Ou então, podemos desfazer da seguinte forma: o rapaz estava no local do prédio quando o prédio começou a pegar fogo. Então, ele estava em um prédio e esse prédio que ele estava começou a pegar fogo. Então, nós temos aí outra possibilidade de desfazer a ambiguidade. O que a gente observa nesses exemplos que eu trouxe, que são comuns, né, de aparecer ambiguidade? A gente observa que a ambiguidade não pode aparecer na escrita de redações, por exemplo, redações para o Enem, redações para o concurso, redação na escola que vocês possam fazer para os professores. A ambiguidade não é bem-vinda, gente, porque ela provoca confusão na interpretação. Ela só vai ser bem-vinda se ela for um recurso criativo do texto, como é o exemplo da literatura e da publicidade, que a gente viu lá naquela publicidade da Mata Atlântica. É um recurso criativo que vai gerar uma força expressiva no texto. Mas nas redações comuns, no dia a dia, no nosso diálogo, quando a gente quer passar informação, quando a gente quer construir um aviso, né? Um aviso, colocar um aviso, né, numa praça, um aviso numa escola, a gente tem que ter muito cuidado de não fazer esse aviso com ambiguidade, porque senão as pessoas vão construir mais de uma interpretação e o que a gente esperava que fosse a pessoa entender o aviso, né, entender bem para seguir o aviso, as pessoas vão seguir de várias maneiras,
né? Porque há ambiguidade nele. Então, a gente tem que ter muito cuidado com a ambiguidade, saber reconhecê-la, para a gente não usá-la de forma equivocada, certo? Só usá-la como recurso criativo, expressivo, na literatura e na publicidade, por exemplo. Vamos ver na sequência uma notícia do jornal Folha de São Paulo. Mas, primeiramente, a gente vai ler o título da notícia, que diz o seguinte: Polícia encontra livro roubado de Borges. Há duas possibilidades de interpretação desse título da notícia. Por quê? O livro roubado que a polícia encontrou era do acervo desse Borges, né, pertencia ao acervo dele, ou o livro roubado era do escritor Borges. Esse Borges é o autor do livro, certo? Pode ser essas duas interpretações. Mas como é que a gente chega à conclusão de qual interpretação é? O que de fato ocorreu? O que de fato esse jornalista está nos querendo passar? Quando a gente lê a notícia do texto, quando a gente lê a notícia toda, o texto todo, que é o que nós vamos fazer agora. Vamos lá. A Polícia Federal da Argentina encontrou um exemplar da primeira edição de um livro de poemas de Jorge Luiz Borges, publicado em 1925 e que havia sido roubado. A obra está avaliada em US$ 10.000 e estava em uma barraca numa feira de livros de Buenos Aires, segundo informações do jornal Clarim. O exemplar de Luna de Enfrente pertencia ao colecionador Horácio Porcel e foi roubada dele há menos de um ano. O livro traz uma dedicatória de Borges ao escritor argentino Ricardo Guiraldes, Folha de São Paulo, 24 de setembro de 2014. Então, quando a gente lê toda a notícia, a gente percebe, vou ajeitar aqui, a gente percebe que o livro roubado, né? Ó, o livro roubado era desse colecionador aqui, ó, Horácio Porcel. Era dele, pertencia ao acervo dele. Mas quem escreveu o livro foi o autor Jorge Luiz Borges, que é um escritor argentino muito famoso. O que essa notícia nos permite analisar? Que o redator dela, né, o jornalista, queria que a gente já conhecesse quem era o Borges, né? Ele quer que, ao a gente ler a notícia da Folha de São Paulo, que o leitor já saiba da existência desse escritor Jorge Luiz Borges, né, para facilitar a interpretação, e que ele fez, né, o redator fez o uso da ambiguidade no título como recurso criativo para chamar a atenção do leitor, para deixar o texto dele mais rico, mas que ele ia esclarecer, né, ia passar informação de forma, digamos assim, objetiva, quando a gente terminasse de ler todo o texto. Então, esse tipo de ambiguidade foi intencional, né, porque o redator sabia que estava construindo a ambiguidade no título, mas ele sabia que o leitor teria a oportunidade de ler toda a notícia e construir a interpretação que ele queria que fosse construída, né? Que, digamos assim, que não provocasse confusão, né? Que o livro roubado era do acervo do Horácio Porcel, que é um colecionador de livros lá de Buenos Aires, e esse livro tinha sido escrito por Borges, que é um escritor famoso. A partir dessa notícia da Folha de São Paulo, a gente vai ler essa seguinte observação, ok? Vamos a ela. É importante lembrar que toda comunicação estabelece uma finalidade, uma intenção para com o interlocutor. E para que isso ocorra, a mensagem tem de estar clara, precisa e coerente. Sendo assim, textos informativos como notícia, reportagem e entrevista, por exemplo, não podem conter ambiguidade, pois confundirá o leitor. Perfeito. A intenção da notícia é passar informação para o leitor. Então, não pode ter anunciado ambíguo, porque senão o leitor vai construir mais de uma interpretação. Então, esse tipo de... Quando isso acontece, vai confundir a cabeça do leitor. Mas no caso
especificamente daquela notícia da Folha de São Paulo que acabamos de ler, o jornalista foi criativo ao construir ambiguidade no título, mas ele deu a oportunidade, né? O leitor tinha a oportunidade de ler toda a notícia e perceber a criatividade dele no título e compreender exatamente a notícia, né? Quando termina de ler, se desfaz tudo, o leitor não fica confuso, né? Ele tem a compreensão de que o livro roubado era do colecionador e tinha sido escrito pelo escritor Jorge Luiz Borges. Então, quando se lê a notícia toda, não se tem a confusão. Então, nós temos aí uma ambiguidade intencional, certo? Mas isso foi, digamos assim, a forma de o jornalista da Folha de São Paulo escrever. Mas, normalmente, notícia, reportagem, entrevistas que são do gênero da informação, não se utiliza ambiguidade, né? E quando se utiliza, é da forma como nós vimos agora, e o leitor tem a oportunidade de ler todo o texto, então o leitor fica com a clareza do que realmente aconteceu e não gera confusão quando se termina de ler o texto. Eu espero que vocês tenham compreendido o que é ambiguidade e que vocês não deixem de ver as nossas aulas, as próximas aulas do nosso canal. Ok, gente? Obrigada.